Fala galera, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meu nome é Renato, seja muito bem-vindo a esse canal, criado para trazer luz para os seus caminhos, abençoar a sua vida, direcionar seus passos através do Evangelho da Paz e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Cara, quantas pessoas ao longo da nossa vida nos dão conselhos e tentam nos orientar sobre qual melhor caminho devemos tomar ou como devemos agir em determinada situação. O problema é que na absoluta maioria das vezes aquele não é o melhor conselho para as nossas vidas. E se seguirmos aquilo, vamos entrar em um caminho muito complicado e muito difícil para a nossa história. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a história de um homem que ouviu a Deus. Ele sabia o que era para ele fazer, mas acabou se descuidando e ouvindo outra pessoa. Infelizmente, essa história é real e não acabou bem. Eu espero que isso sirva de aprendizado para todos nós. Fica comigo até o final, que esse vídeo vai abençoar a sua vida e te trazer grandes lições. Cara, essa é uma história real de um homem que tinha um direcionamento de Deus sobre o que ele precisava fazer. Porém, ele desobedeceu e o fim disso foi trágico. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para que você se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e compartilhe com as pessoas que você acredita que precisam ouvir as palavras contidas aqui. Principalmente com as que têm mania de dar ouvidos a tudo e a todos. Então abençoa a minha vida aí se inscrevendo no canal e eu garanto que acompanhando o conteúdo que eu venho postando aqui, você será abençoado e terá outra visão sobre muitas coisas da vida. E voltando ao que eu estava falando, Deus deu a direção a esse homem, cara. Mostrou para ele o que ele deveria fazer, como ele deveria fazer e o que não era para ele fazer. Cara, olha que bênção. Imagina você ouvindo a voz de Deus te dando uma orientação do que é para você fazer. Muitos de nós temos problemas de nos encontrar a nossa profissão, o curso que mais alinha com nossos dons. Muitos de nós não sabemos nem que esporte nós gostamos por nunca ter praticado, né? Mas esse homem, ele ouviu a direção de Deus. A Bíblia não fala o nome dele, mas trata ele como homem de Deus. Então, já é de se esperar que nós estamos falando de um profeta do Senhor. E esse profeta recebeu um direcionamento do Senhor de falar com o rei Jeroboão. Na época, esse rei andava em pecado e fazendo o povo de Israel pecar contra o Senhor, adorando imagens e fazendo cultos a outros deuses estranhos. Por esse motivo, Deus mandou o profeta ir até Jeroboão e lançar duras palavras sobre as atitudes erradas que o rei estava tomando. E como era de se esperar, o rei não gostou nada do que estava ouvindo. E aqui é o primeiro e grande ensinamento dessa história para todos nós. Geralmente nós não aceitamos a correção. Ouvir o que nos agrada aos ouvidos é muito fácil, mas se torna uma tarefa difícil ouvir o que estamos errando. Que precisamos parar com o que estamos fazendo, que tomamos uma decisão errada ou algo do tipo. Muitas vezes não aceitamos que somos nós que estamos errados e precisamos mudar. Se identificou aí com alguma coisa? É como a palavra de Deus na atualidade. Falar que Deus é amor é muito fácil. Ouvir que Ele me ama, que deu seu filho para morrer por mim, que Ele vai me dar tudo do bom e do melhor, cara, isso é maravilhoso. Mas quando se fala em arrependimento de pecados, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, meu amigo. E o sentimento muda. Então nós precisamos aprender a ser humildes. E se em algum momento formos corrigidos na palavra de Deus, não podemos endurecer o nosso coração. Até porque Deus nos trata como filhos. E hora ou outra, o filho precisa de umas palmadas. O rei Jeroboão não gostou do que ouviu. Ele apontou o dedo em direção ao homem de Deus e mandou prendê-lo. Porém, para que o rei soubesse que Deus é que estava falando, a mão dele secou e paralisou. Assustado com aquilo, ele pediu para que o homem de Deus orasse ao Senhor e pedisse para que a mão dele fosse curada. E assim o homem de Deus fez e a mão dele voltou ao normal. Quando o rei percebeu que o homem era um enviado de Deus, ele convidou para que ele comesse em sua casa. E é aqui que começa o grande ensinamento dessa história. O homem de Deus falou que nem que o rei desse metade de tudo que ele tinha, ele poderia voltar com ele, pois Deus mandou ele dar aquele recado e não voltar pelo mesmo caminho que havia vindo.
nem comer pão ou beber vinho ou água naquele lugar. Ou seja, era para ele dar o recado e seguir em frente. E assim o homem de Deus fez, deu o recado e seguiu o caminho dele. O problema disso tudo é que os filhos de um profeta antigo viu tudo isso acontecer e contaram para o pai deles, que pediu para mostrar o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. E ele foi atrás do homem. E chegando até o homem de Deus, o profeta mais velho convidou ele para uma refeição. Mas assim como ele falou para o rei, informou ao profeta que não poderia ir ao mesmo caminho que veio. O profeta velho, ouvindo isso, mentiu ao homem, dizendo que o anjo do Senhor apareceu a ele e disse que ele poderia ir. E assim, sem perguntar ao Senhor, o homem de Deus foi à casa do profeta mais velho. Caiu na mentira do homem e aqui o destino dele foi traçado. O profeta mais velho foi tomado pelo Senhor e disse: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. E após isso, o profeta mais velho deu seu jumento para que o homem de Deus seguisse o seu caminho. E pouco depois de sair, um leão atacou o homem de Deus e matou-o, e ficou sentado ao lado do corpo sem atacar o jumento. Essa é uma história de uma tragédia real. Mas onde eu quero chegar com isso, pessoal? Eu sei que um leão não vai sair no meio da rua e nos atacar por desobediência à palavra de Deus. Mas quantas coisas podem nos acontecer por não estarmos alinhados com o propósito de Deus para as nossas vidas? Podemos, sei lá, ficar paraplégicos. Podemos, por exemplo, nunca ter estabilidade financeira ou várias frustrações amorosas no trabalho e na vida. Podemos. E o pior que pode nos acontecer é perder a nossa alma. É chegar ao final da vida e não sermos dignos do reino dos céus. Essa história me trouxe um grande ensinamento e motivação para a vida. E espero que faça isso com você também. Quero buscar ser mais obediente à palavra de Deus e saber dele o que eu fui criado para fazer e qual a vontade dele para a minha vida. Porque nós temos a palavra de Deus para nos orientar em que devemos ser obedientes. Mas qual é o plano do Senhor para a sua e para a minha vida? Saber disso pode nos poupar dos conselheiros, das pessoas que acham que sabem o que é bom para as nossas vidas, das pessoas que acham que estão fazendo bem te aconselhando de acordo com a cabeça delas ou baseado em mentiras, como o profeta velho da história. Reflita sobre essa história, meus irmãos. Ela se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 13. Eu tenho certeza que assim como ela me ajudou, vai te ajudar também. Separe um tempo para uma leitura da palavra de Deus. Converse com o Espírito Santo para que ele te revele o profundo dos ensinamentos do Senhor, que o nosso olho humano não consegue ver. Que Deus abençoe imensamente a sua vida e que esse ensinamento fique em seu coração. Antes de ouvir os outros, procure ouvir a Deus.